Então vamos lá, gente. Esse ano, aqui na igreja, a gente está falando sobre o tema aliança. Como vocês viram ali no banner ali fora, Deus deu essa direção para a gente. Então, durante todo o ano, as pregações, a palavra mesmo decretada sobre a vida de cada um é sobre aliança. Né? Então, nós vamos abordar muito esse tema. E no Confraria, não vai ser diferente. E essa palavra, aliança, veio do versículo de 2 Samuel 23:5, que diz assim: pois não é isso que Deus fez com a minha casa? Sim, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente Ele fará florescer completa segurança e tudo quanto desejo. Amém. Você também recebe essa palavra? Eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Então, gente, o Confrarias, como eu falei, não vai ficar muito fora desse tema, né? Aliança, quando a gente pensa na palavra aliança, o que a gente lembra? Quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês? Um pacto, acordo, o que mais? Compromisso, união, fidelidade. Compromisso, já falei, né? Confiança, né? Para você fazer uma aliança com alguém, você tem que ter confiança. E são esses valores que nós vamos trabalhar também. Mas o nome, né? Geralmente tem um nome assim que faz a gente, uau! Um nome para a gente ter uma direção. Esse nome que Deus deu também veio da base da aliança. Do que é feito a aliança? A aliança de um compromisso, ela pode ser de prata ou pode ser de ouro, né? E por que a aliança ela é feita de um metal nobre? Então a gente vai aprender um pouco. Amém? Teacher Elisa vai ensinar vocês hoje. Do que ela é feita a aliança? O que a aliança simboliza? Então, a matéria-prima, a gente falando da aliança de casamento, né? A tradição que é a aliança de quê? De ouro, isso, tão bem. Gente, eu sou meio didática, eu vou parar com isso, porque senão vai ficar feio para mim. Gente, a aliança verdadeira, a aliança, a tradicional que a gente usa, que a gente faz as nossas alianças, a aliança, o material que a gente firma o nosso compromisso é o ouro. Mas tem um porquê de ela ser ouro. E eu vou falar um pouquinho sobre o ouro e sobre a aliança. O ouro, a origem dele é mais antiga que a terra, vocês sabiam? Gente, eu fiquei muito... Se tiver alguma professora de ciências aí, por favor, venha dar uma aulinha para a gente. O ouro veio da explosão das grandes estrelas. Vocês sabiam disso? Olha que coisa mais linda. As estrelas gigantes, elas explodiram. Quem sabe não foi, né? Quando Deus criou a luz, elas pá, né? Isso é o que a ciência diz. Aqui é o que a palavra diz, né? Quando Deus disse, haja luz, quem sabe, né? Não foi uma explosão. E foi a explosão dessas estrelas gigantes. Estou falando o que eu acho, tá, gente? Não é o que a palavra diz. Mas a gente sabe que foi Deus que disse, haja luz. Então, elas foram formadas primeiro no universo, para depois chegar para a Terra. Legal, né? Sabe como é que elas vieram parar na Terra? Por elas serem pesadas, né? O ouro é maciço, o ouro é duro. Ele pesa. E ele veio através de meteoros, de pedacinhos de ouro que estavam flutuando no espaço, grudaram em meteoritos que caíram na Terra. E também, por ser pesado, parte dele, do ouro, se afundou no núcleo da Terra. Né? Ele foi pesado, daí foi afundando e foi parar lá embaixo, bem lá no núcleo da Terra, formando as jazidas de ouro.
né? O Brasil também é conhecido mundialmente, né, por ser um país muito rico em ouro, né, muito rico em minérios. E não é à toa que Deus deu essa palavra para a gente, esse tema para a gente, né? Brasil, olha. E o ouro ficou impregnado nas rochas, né? Aquele quartzo, né? Essas rochas mais assim. Não sei se vocês já notaram que os quartzos têm uns veios assim. Alguns desses pedacinhos de ouro ficaram grudados nesses veios. E daí veio o tempo, a chuva, a erosão, né, gente? O mundo foi passando de anos, e esses fragmentozinhos de ouro foram se soltando e foram caindo nos rios. Por isso que tem, né, a gente vê aqueles garimpeiros, né, com aquela cesta. Tem um nome específico, né? Não, peneira, que daí eles pegam e ficam chacoalhando assim, porque o ouro, ele fica impregnado nas rochas e com o tempo ele vai se soltando, e por isso que eles acham ouro né, nos rios também. E por isso que todo esse processo, né, do ouro, da onde ele veio, do quanto difícil é encontrar ele, por isso que a aliança é feita de ouro. Porque o ouro é algo muito raro de ser encontrado. É muito difícil de achar o ouro, não é? Quem achou um ouro, olha, né? Hoje em dia, então, gente, não sei se vocês acompanharam as últimas notícias, mas o ouro está subindo assim, muito. O valor do ouro está cada vez mais alto. E então, por isso que o ouro é tão raro, porque, né, hoje em dia tantas pessoas já exploraram o ouro e ele está ficando cada vez mais caro. Por quê? Porque está acabando, né? Então, olha a raridade desse material, né? E ele tem valor material, né, pelo din-din, e também tem o valor emocional. Quando você recebe o ouro de alguém, essa pessoa está dizendo que você é especial, não é? Para você dar algo tão valioso para alguém, essa pessoa tem que merecer, né, gente? Então, quando você recebe um ouro, você está recebendo, a pessoa acha que você é especial. E daí vou falar também da aliança. A tradição, como eu falei para vocês, é de se usar o ouro na aliança justamente por causa disso. Porque ele é um material de grande valor, ele é raro, ele é eterno, o ouro não se acaba nunca, né? Quem tem um pedacinho de ouro, ele nunca vai se decompor. Ele não oxida, ele não enferruja, né? Ele tem o brilho dele, ele tem a cor dele. Então, por isso que as alianças são feitas de ouro, que é para demonstrar esse valor, né? Algo que é raro, que é eterno, que é nobre, que não se acaba com o tempo. Por isso que nós usamos as alianças aqui, né? Isso é o que é para simbolizar o nosso casamento. Quantas são casadas aqui? Tem bastante. Amém. Esse anelzinho aí que está no seu dedo, simboliza muita coisa. E a gente usa ele justamente para lembrar dessas características, né, do nosso casamento. Quanto ele tem que ser raro, quanto ele tem que ser especial, quanto ele tem que ser cuidado, né? Ninguém coloca uma aliança de ouro, né, em qualquer lugar, né, gente? Então, essa aliança é para quando a gente usa a aliança de ouro na mão, que é para quando a gente olhar para ela, a gente lembrar desses valores, né? E a aliança, para ela ser formada, ela tem esse formato circular, porque é algo que não tem começo e nem fim, né? É um símbolo do infinito. Ela não tem começo e nem fim. Ela é uma coisa só. E ela passa, gente, por tantos processos para chegar até aqui. Primeiro, ela é aquecida, muito aquecida. O ouro é muito aquecido. Depois, ele passa por uma laminação que comprime, aperta ele assim. Depois ele, ainda quente, gente, ela é moldada assim, a aliança, porque é um material muito duro, né?
depois ela é prensada, depois ela é martelada, depois ela passa pelo lixamento e depois ela é polida. Quantos processos, né? Essa aliança passa para chegar até aqui, né? E às vezes a nossa vida é assim também, né? Muitos processos que passamos para chegar até aqui. E ao usar aliança, a pessoa demonstra que escolheu alguém, que ela é de alguém, que ela tem alguém especial e que ela escolheu fazer uma aliança com essa pessoa, ela escolheu ter um compromisso com essa pessoa. Então, são muitos significados que tem o ouro e a aliança. E é por esses motivos e muitos outros mais espirituais que nós vamos estar falando sobre esses valores, né, durante esse ano, que o tema do nosso confraria desse ano é joias. Ó. Quantas joias tem aqui? Tem gente que ainda não se acha joia, gente? Amém? O Senhor fala que a gente é mais que joia. Amém? Lá em Provérbios 31:10 diz assim: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que rubis. O Senhor fala que você é muito mais valiosa do que essa aliança, do que esse metal, do que rubis. Olha como é raro o ouro. E o Senhor fala que você é mais rara ainda que esse ouro. Às vezes a gente esquece disso, né? Você recebeu um papelzinho ali, que a pastora Ed vai fazer uma dinâmica depois. Ela deu para mim fazer, né? Daí eu fiz um coração. Talvez algumas de vocês fizeram. Fez um coração e ela pediu para escrever algumas qualidades que você tem, né? Gente, eu fiquei pensando. Alguém também ficou igual eu, assim, pensando? Porque às vezes é difícil a gente encontrar valor na gente, né? Parece que a gente encontra valor no outro, parece que a gente encontra valor em tudo quanto é lugar, mas não é difícil a gente encontrar o valor na gente. Mas para falar dos nossos defeitos, é rapidinho. Então olha como é importante a gente ter esse entendimento de que nós somos joias, amém? E a palavra que eu quero ministrar com vocês hoje, vem lá do início. Não poderia falar do ouro, da origem do ouro, da aliança, sem falar de Gênesis, né? Que não foi o começo de tudo. Então eu quero ler com vocês Gênesis 2, do 15 ao 25. Que diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem ande só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele chamaria o nome de cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e o correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse o homem então: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Ali na criação, gente, Deus, tudo que Ele fez e Ele viu que era bom.
Ele fez a luz, ele viu que era boa. Ele fez o céu, ele viu que era bom. Ele fez a terra, ele viu que era bom. Fez, a água dividida e viu que era bom. A única coisa que ele viu que não era bom era que o homem andasse sozinho. E ele foi lá e ele fez uma coisa boa para o homem. Ele fez a mulher. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, você é boa. Amém? Se fosse para você botar ali naquele coraçãozinho, você ia escrever boa, porque Deus te fez boa. E ali, continuando, diz assim: farei alguém que auxilie e corresponda. E aqui, gente, a gente vê a primeira aliança que foi formada na Bíblia entre duas pessoas. A aliança de Adão e Eva. Ali diz que eles viviam unidos, a aliança é a união, em uma só carne, e eles viviam nus e não sentiam vergonha. E a aliança deles era baseada em quê? O homem cultivar e cuidar da terra, e a mulher ser quem auxilia e corresponde. Esse texto não é um texto muito, é um texto conhecido por todas nós. Muito se fala, mas às vezes a gente tem que ser lembrada. Porque a maioria das vezes, no dia a dia, a gente acaba esquecendo que Deus criou a gente para ser. Que é auxiliadora e alguém que corresponda. E aqui eu não falo só no lado do casamento, eu falo em todos os aspectos. Uma mulher que auxilia e corresponde na família, no trabalho, nas amizades, na igreja. Não estou falando só do casamento quando eu falar isso, tá bom, meninas? Então, gente, a função do homem. Hoje em dia, é tanta coisa que se fala e tanta informação que a gente recebe que a gente não sabe nem mais o que é ser mulher. Não é? Tem que fazer isso. Não, tu tem que fazer isso. Agora tu tem que fazer. Se tu toma muito café, faz mal para a saúde. Mas se tu... Não tem uns memes que diz isso assim? Gente, tu tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso para ser boa. Tem que... Não. Ai, gente, eu estou cansada, não sei vocês, mas eu estou cansada de tanta informação. E eu fico perdida, Deus assim, meu Deus, eu já não sei mais o que é para fazer. Vocês também estão assim? Olha, eu sempre falo que a ignorância é uma bênção. Eu estou quase deixando o Instagram de lado já também, porque já está começando a me incomodar. Então, gente, segundo a Bíblia, segundo o nosso Deus, segundo Deus que nos criou, o homem e a mulher, o homem serve, a função do homem é cuidar, prover, trabalhar duro, plantar sementes, olhar as oportunidades, regar, colher, executar. Ele tem responsabilidade, ele protege. Essa é a função do homem. E a função da mulher? Ajudar, incentivar, apoiar, estar ao lado, segurar as ferramentas, Enquanto Adão fazia as coisas, ela devia estar, ai, amor, pega ali para mim. Ah, tá, pega. Auxiliadora. Auxiliar algo que ele não consegue. Ai, estou segurando aqui, pega ali para mim. Claro, amor, vou lá pegar. Tá. Às vezes, mulheres, muitas vezes a gente enxerga coisas que eles não enxergam. E é normal. Deus fez a gente com essa função. Amém? A mulher é bondosa, ela é cuidadosa, ela é companheira, ela é suporte para o homem e para todas as pessoas que estão à volta dela. A mulher é força, a mulher é facilitadora, gente. É por isso que Deus nos deu essa visão mais ampla, que é para a gente facilitar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Ela enxerga possibilidades. Essa é a função da mulher. Tudo que diz fora isso, gente,
não faça. Tudo que dizem fora isso é o que os outros estão falando que é para fazer. É o que os outros estão falando que é para ser. Não é o que Deus te criou para ser. E às vezes a gente está perdendo tempo fazendo mais as outras coisas que estão falando por aí, que a gente nem sabe quem que inventou. E deixando, e não temos tempo para fazer as coisas que Deus falou que é para a gente ser, que Deus falou que é para a gente fazer. E muitas vezes também, isso faz, né, tantas informações que a gente recebe, faz com que a gente interprete essa palavra de um jeito errado. Faz com que a gente pense que ser uma auxiliadora não é nada demais ser uma auxiliadora. Ele sabe fazer sozinho. Vou falar uma coisa aqui que os homens não me escutem. E o meu marido não me ajuda em casa. A ajudadora é você, não é ele. Eu também não gosto disso, mas tem que falar. Deus criou a gente para ser ajudadora, auxiliadora. O homem, ele criou para prover. Gente, se o teu marido ajuda, glória a Deus. Mas se ele não ajuda, não cobra dele um papel que não é dele. É seu. O papel dele é prover, é cuidar, é fazer, é botar comida na mesa. Não é? A gente tem que admitir que fazer o quê? Mas que é bom ser ajudada, é óbvio que é, gente. Né? Não estou dizendo isso que o meu marido não me escute, que eu quero que ele lave a louça lá todo domingo. Mas a gente não pode cobrar deles algo que eles não são. Não é a natureza, não foram criadas para isso. Posso ouvir um amém? Tá. E muitas vezes a gente acha que o homem é uma posição mais fácil. Ele é o dono da razão, ele manda. E Deus criou o homem para ser assim, assim, assado. Ele que faz tudo, ele que decide. E a gente não faz nada. A gente só tem que ser auxiliar. Parece que a gente é rebaixada. O mundo faz a gente se sentir que ser uma auxiliadora é ser rebaixada. É andar atrás, é não ser importante, é ser inferior. Gente, auxílio vem da palavra ézer, que significa apoio, suporte e auxílio. E essas características são características que o próprio Deus tem e depositou em nós. Olha que honra receber isso. Olha que honra receber características do próprio Deus. Lá em Salmos 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Lá em Salmos 121:1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Por acaso algumas dessas características diminuem Deus? Faz o Senhor se sentir inferior porque Ele ajuda a gente? Tu acha que Ele se sente inferior por poder auxiliar, por poder ser o socorro, por poder ser a mão estendida? Nós temos que ter orgulho de ter essas características. Nós temos que ter orgulho de ser auxiliadoras. Nós temos que ter orgulho de ser a quem estende a mão, a de quem ajuda, a de quem oferece, a que dá, a que entrega. Mulher é isso. A gente se entrega, não é? E isso é lindo, gente. Não deixa o inimigo colocar coisas na sua cabeça dizendo que isso não é certo, que isso não é legal, que você está sendo rebaixada por causa disso. Continue fazendo. Deus te criou para isso. Ele se alegra por você estar fazendo isso. Você está no centro da vontade de Deus quando você faz isso.
Amém? E depois diz assim, lá em 1 Samuel 7, diz assim, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Ezer, significa pedra de ajuda. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, o primeiro motivo por qual nós fomos criadas é para ser Ezer. Quem aqui é Ezer? Todas são. Todas foram criadas para isso e todas têm capacidade de Deus para isso. E a segunda palavra, né, que o Senhor diz ali, que a gente é auxiliadora e é alguém que corresponda. O que é corresponder? Muito se confunde isso com a submissão, sobre estar embaixo, sobre estar, né, como eu falei ali, todo mundo manda e a gente está ali só obedecendo. Corresponder, gente, é estar em conformidade, é estar equivalente. Eu estou correspondendo a você. Eu estou retribuindo. Você me dá uma coisa, eu estou te correspondendo. É igual. Indica relação de harmonia entre duas coisas. Então, corresponder é isso daqui, ó. É os dois estarem assim. Não assim. E nem assim. É assim. Amém? E esse é o segundo motivo pelo qual Deus nos criou. Ser auxiliadora e alguém que corresponda. Então, meninas, fiquem felizes porque Deus te criou para ser essa joia preciosa. É muito raro hoje em dia encontrar mulheres assim. É muito raro hoje em dia encontrar mulheres que entendem o seu valor e praticam esses valores. Então se alegre porque você é uma joia preciosa do Senhor. E quando nós não entendemos o propósito de Deus, na nossa criação, a gente fica bem diferente de joia. A gente vira, bijuteria. Bijuteria, ela parece que é, né? Mas não é. Ela tem brilho, ela tem beleza. Ela enfeita. Ela deixa a gente mais bonita. Mas não é joia. Deus criou a gente para ser joia e não bijuteria. E sabe o que te faz ser bijuteria? Vocês sabem? A gente aprende um pouquinho mais ali na frente. Quando a serpente vai lá, e lança palavras no ouvidinho da Eva. Ali a gente aprende a ser bijuteria. Eu vou ler ali com vocês. Está ali em Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. E os dois
Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ali o Senhor disse: coma livremente de tudo. Tudo, gente. Eles eram livres para fazer tudo. Tudo que eles queriam. Gente, eles viviam no paraíso. Vocês têm noção disso? Eles podiam fazer tudo, eles viviam no paraíso, eles viviam em plenitude. Eles viviam com Deus. Mas eles foram fazer a única coisa que não podia, que era comer o fruto. Então, gente, essa uma coisa que a gente não pode fazer, senão a gente vai deixar de ser joia e vai virar bijuteria, é a desobediência. Eva foi desobediente. E ali, quando a Eva desobedeceu, a aliança, se quebrou. Eles estavam nus e ele sentiu vergonha, gente. Isso significa que a aliança foi quebrada. Como é que você vai sentir vergonha de uma pessoa que você tem aliança? E a palavra que nós temos para esse ano é sim, Ele fez uma aliança eterna comigo. A aliança não era só para a gente, era para Eva também. Mas ela quebrou a aliança. E olha que é difícil quebrar a aliança, hein? Mas a desobediência quebra alianças. Desobediência à palavra de Deus. Ele nos criou, pois Ele tem uma aliança eterna conosco, e muitas vezes trocamos essa aliança de ouro por bijuteria, como eu falei. Trocamos por coisas, né? A gente troca essa aliança que Deus tem com a gente troca por coisas que parecem boas, que parecem perfeitas, que parecem melhores, que parecem mais brilhosas, mas não são. E o inimigo usa o quê? A visão e os ouvidos da mulher para confundir. Aqui diz assim, ó: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, era atraente aos olhos, ela olhou e achou que aquilo ali ia ser melhor para ela. E o serpente aqui. Presta atenção, meninas. Pelo que a gente escuta e pelo que a gente vê, a gente pode quebrar alianças. Cuidado com o que a gente está escutando e cuidado com o que a gente está vendo. Senão a gente pode ficar até como Eva. Será que foi isso mesmo que Deus disse para a minha vida? Será que tudo que Deus diz é bom para mim mesmo? Ou às vezes eu posso fazer as coisas conforme a minha vontade? Será mesmo? Será que essa é a vontade de Deus para mim? Será que aquilo ali não é melhor? Ó? Aquilo ali que aquela moça lá está vivendo parece tão mais legal, né? Será que aquilo ali não é melhor para mim? Será que se eu fizer isso daqui vai dar errado mesmo? Cuide com o que você está vendo. Redes sociais. Quando você está olhando para a vida do outro. Quando a grama do vizinho parece que é mais verde que a sua. Isso é sinal, gente, que você está olhando para o lugar errado. E é inevitável, mulher é assim, mulher é curiosa, mulher é fuçadeira, né? A gente acha coisa que não deveria até muitas vezes. E isso acaba, gente, colocando dúvidas no nosso coração. Será realmente que isso é bom para mim? Às vezes você olha um casal que ali na internet parece perfeito. A gente não vê as dificuldades que eles passam, a gente não vê os problemas que eles passam, mas passa, gente. Todo casamento passa por dificuldade. A vida de ninguém é perfeita.
E aí você começa a olhar aquela pessoa e você começa a achar que a vida dela é boa e que o que Deus tem para você ser uma auxiliadora. Não. Aquilo ali parece ser bem mais agradável, aquilo ali parece ser bem melhor. Mas não é o que Deus tem para você. O que você está ouvindo? Quais são os papos que vocês estão escutando? Quais são as rodas que você está sentando, que você está conversando? Essas pessoas estão conversando sobre o quê? Sobre coisas que te edificam, que te aproximam de Deus, ou sobre coisas que te afastam dessa versão original que Deus criou você para ser? Ai, não faz isso não. Ai, eu não acredito que tu fizesse isso para aquela menina. Ai, eu não acredito que tu ajudou fulano. Gente, não cai nesse papinho de serpente. Essas pessoas não são suas amigas, elas são cobrinhas, amém? E elas estão aqui, sendo usadas pelo inimigo para te afastar das promessas que Deus tem para a vida de vocês. Presta atenção. Quando você vê que o papo tá estranho, quando você vê que o papo não edifica, não precisa te fazer amizade nada, mas sai. Porque querendo ou não, por mais que você tenha a sua consciência formada, você acaba sendo iludida. Ali diz que a serpente é astuta. Ela sabe a partezinha que toca no coração de cada uma. E devagarzinho, gente, ela não vai fazer uma coisa escrachada. Ela vai devagarzinho aqui, ó. Ai, tá vendo ali? Olha ali. Olha ali. O marido dela fez aquilo para ela, o meu não faz. O marido dela ajuda ela a lavar a louça, o meu não ajuda. Daí você já fica achando que o seu marido é o pior cara do mundo, gente. Vocês estão entendendo? Então, gente, qual é a dúvida que Deus tem colocado no seu coração? Qual é? Quero que você reflita. Se é sobre seu casamento, se é sobre seu trabalho, se é sobre as suas amizades, se é sobre seus relacionamentos, se é sobre a sua identidade. Qual é a dúvida que o inimigo tem colocado no seu coração? Quais são as dúvidas que tu tem para o teu coração? Será que isso aqui é realmente para mim? Será que eu ir na igreja realmente é para mim? Será que virar crente é realmente para mim? Será que abrir mão de algumas coisas é realmente para mim? Cuide com o que você está escutando. E não deixa o inimigo colocar coisas no seu coração. A palavra de Deus, ela é reta. Tudo que estiver fora disso, procede do inimigo. Amém? E essa dúvida, gente, é o que te impede de viver os propósitos perfeitos que o Senhor tem para a sua vida. A dúvida gera desobediência. Você só desobedece porque você tem dúvida. Cuidado com ela. A vida perfeita não significa que ela não tem problemas. A vida perfeita não significa que não tem situações ruins. Senão, a gente não seria auxiliadora. Não é? A vida perfeita, ela tem sim dificuldades. Mas o Senhor deu pra gente, mulheres, um dom que resolve. Tem o dom de ajuda. Tem o dom de estender as mãos. Tem o dom de enxergar o problema antes. Tem o dom de ser uma ajudadora idônea. Tem o dom de ser forte, ser resiliente, de segurar as pontas. Nós mulheres temos esse dom. E sim, a vida é perfeita porque nós temos esse dom. E se os problemas estão aparecendo para a gente, glória a Deus, é porque a gente pode resolver. Porque Deus nos capacitou para isso. Senão Ele teria dado problemas para as outras pessoas.
Amém? Então, gente, o que a gente tem que fazer para não virar bijuteria? Tem que ter sabedoria. A palavra diz que, lá em Provérbios 3, 14, 15, diz assim: pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. É mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Busque por sabedoria. Ah, Elisa, eu não me acho tão inteligente assim. Inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Ser inteligente é uma coisa, ser sábia é outra. Ser sábia é você praticar o que está escrito aqui. Isso é ter sabedoria. Isso é ter uma sabedoria do alto. Isso daqui é uma arma poderosa para você vencer todos os seus problemas. Busque por sabedoria. A palavra diz que se você pedir, o Senhor dá sabedoria para você. Peça sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação. Senhor, eu preciso de sabedoria para não cair na desobediência. Senhor, eu quero ser essa mulher sábia, eu quero edificar a minha casa, eu quero edificar a vida das pessoas que estão ao meu redor, eu quero ser essa auxiliadora, alguém que possa ajudar. Senhor, me dá sabedoria. Me dá, gente. Ele diz que é só pedir que Ele dá. O que você está pedindo? Que a gente, a partir de hoje, possa pedir sabedoria, gente, para entender o nosso papel e para cumprir o nosso propósito e sim, viver uma vida perfeita, a vida que Deus criou para cada uma de nós. Amém? Daí eu fiz aqui uma comparação, né, da mulher bijuteria, que é aquela que ainda não entendeu para o que veio ao mundo. Mas hoje, se tinha alguma mulher bijuteria aqui, não tem mais. Amém? Porque ficou claro, não ficou? Daí tem a mulher semi-joia. Para dar um trocadilho. Gente, é que eu sou vendedora, né? Eu vendo bijuteria, eu vendo semi-joia. Só não vendo ouro. Fazer o quê? Ainda, quem sabe, né? A mulher semi-joia, ela acha que ela é joia. Ela tem cara de joia, ela se veste como joia, ela vem no culto. Ai, Senhor. Hã? Eu sou crente. Ai, para, eu sou crente. Ela tem cara de joia, mas ela não é joia, gente. Ela não tem a sabedoria da joia. Ela sabe de tudo, mas ela ainda não coloca nada em prática. E muitas vezes nós somos assim, né? Bem semi-joias, né, gente? A gente vem aqui, a gente escuta a palavra, a gente diz amém, ai, o Senhor falou comigo. No outro dia está cometendo os mesmos erros. É uma semi-joiazinha, hein? Mas eu me incluo nessa, tá? Não é? De vez em quando eu sou semi-joia, gente. Mas eu tenho que lembrar que eu sou joia. Amém? A mulher joia, gente, ela entende de onde veio. E ela tem sabedoria e ela pratica a sabedoria. Essa é a diferença da mulher semi-joia e da mulher joia. A mulher joia, ela pratica essas coisas que nós aprendemos. E quem tem uma mulher dessa, a palavra diz que quem tem uma mulher dessa na sua vida encontrou um tesouro, né? A mulher sábia que edifica a casa, né? Então, se você tem uma amiga que é assim, glória a Deus. Agora seja você também essa amiga. Seja também essa mulher joia. Amém? Mas Deus diz que a gente é mais que joia. Ele é maravilhoso, né, gente?
A gente que não consegue encontrar muitas vezes o nosso valor. E as bijuterias, gente, a bijuteria e a semijoia, se a gente estraga elas, se quebra, não tem mais o que fazer, né? A gente tem que jogar fora, não é? Agora a joia é diferente, gente. Se ela é quebrada, se ela é moída, se ela fica em pedacinhos, ela não perde o valor dela. Ela pode se quebrar toda, passar por muitos processos que ela fica assim, ó, quebradinha. Mas ela não perde o valor dela. Ouro é ouro. Você é ouro. Você é mais que ouro. Queria subir o louvor já pode subir para a gente encerrar? Então, gente, por mais que você tenha passado muitos processos na sua vida, que tenham te quebrado, que tenham te machucado, que tenham te ferido, que tenham te arranhado, Deus está dizendo para você hoje que você pode ser nova de novo. Que você não perdeu o seu valor por causa disso. Que Ele pode te refazer. Ele é o oleiro da sua vida. Ele vai te aquecer, mas Ele vai te moldar. Ele vai te martelar. Ele vai te fazer o molde de novo. Ele vai te lixar, Ele vai te polir, mas você vai voltar a brilhar. Porque ouro não perde valor, joia não perde valor. Mulheres de Deus não perdem o valor. Mulheres auxiliadoras não perdem o valor. Mulheres que correspondem não perdem o valor. Vocês são joias preciosas do Senhor. Vocês são mais do que joias. Então tenha essa certeza no seu coração. Não tenha só esse entendimento hoje, mas comece a praticar tudo o que foi ministrado aqui. E Deus vai realizar todas as promessas e todos os propósitos lindos, perfeitos, que Ele tem para a vida de cada um. Amém?